Oi, professor. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Beleza, Alex, para mais uma semana? Sim. Sim, claro que tem que estar, né? Semana importante, o ano já indo para o final, tá bom? Pessoalzinho, como é que vocês estão? Animados? Como é que estão? Vocês viram lá que abriu a inscrição para o FPR, né? Eu mandei para vocês. Mandei, não mandei? Mandei. E curso que vocês vão tentar? Ah, professor, daí é uma pergunta que eu quero que seja respondida até lá. Mas tem que ter uma ideia, assim, de qual área você... Ah, não, eu quero na área de saúde. Eu tenho uma ideia. Sim, isso eu tinha. Mas... E você, Rian? Nada, tinha em mente? Eu sou tão previsível assim? Não, você Tinha me falado. Pois é. E a Rian tinha falado de engenharia, se não estou enganado, né, Rian? Isso. Mas lá na UF você vai tentar... Vai tentar o UF também, Rian? Vamos ver. Seguinte, pessoal. Vocês viram lá que a Sarita explicou para vocês como que vai ser o próximo mês, né? Aham. O que vocês acharam da ideia? Legal. Porque eu estava falando com minhas amigas, as meninas, né? E a gente estava falando que muitas vezes estava atrapalhando o colégio, tipo, todas as tarefas e as coisas. Antes de entrar nas apostilas de vestibular, né? Até quando entrou na apostila de vestibular, todas as tarefas e todos os prazos acabavam atrapalhando se a gente queria fazer um estudo por fora, tipo, para vestibular, entendeu? Que daí sobrecarregava muito. Mas agora que o colégio vai fazer esse último mês focado para isso, então vai ser melhor. A gente Então, vai olha, ficar sobrecarregado. por isso que, olha, eu estou tendo que finalizar os conteúdos. Então, olha, eu estou, por exemplo, postei um vídeo de equilíbrio químico hoje lá. Tentei fazer mais rápido que eu pude, deu 15 minutos. Só pincelando. Daí, qualquer dúvida que vocês tivessem, entre em contato comigo. Ah, professor, estou com dúvida nisso aqui. Beleza? E hoje eu vou falar sobre oxirredução. Deixa eu ver, até eu nem sei que ponto que eu vou chegar. Sempre vai ser assim, então, tá? Tipo, eu vou pincelando e vocês vão falando, ó, professor, isso aí não ficou legal, isso não lembro muito bem e tal. Claro que agora os conteúdos que a gente está vendo são conteúdos que devem estar um pouquinho mais frescos na cabeça de vocês, correto? Correto? Sim. Porque são conteúdos que a gente viu lá no final do ano, né? Depois vai ter um pouco de química orgânica. Sinceramente, eu não sei se eu vou conseguir terminar até sexta-feira os conteúdos. Eu acho que não vai dar, né? Aí eu acho que muito conteúdo, né, professor? Tem bastante conteúdo. Aí eu acho que semana que vem eu vou revisar química orgânica com vocês. Mas daí a gente passa rápido, talvez faça umas aulas de exercício, só coisa desse tipo. O que você acha o que vocês acham da ideia? Ou se preferem que vai revisando conteúdo teórico assim? Eu acho que lista de exercício é legal, porque o conteúdo em si a gente já vai ter visto, né? Então, o exercício dá para trabalhar explicando exercício e explicando conteúdo junto, né? Porque o exercício sempre vai ter alguma coisa teórica sobre conteúdo. Muito conteúdo. Mas eu vou ver, eu vou tentar fazer isso, tá bom? A partir de sexta-feira eu vou tentar fazer isso. Então, pegar só exercício. Deixa eu ver o próximo conteúdo. Não, professor, vai ficar tranquilo, dá as suas aulas aí. Depois. Perdão. Depois o senhor dá exercício. O áudio. Deu sexta-feira eu já começo. Não, sexta-feira eu tenho que trabalhar eletrólise com vocês. Eletrólise. Antes de química orgânica. Isso aí. Eletrólise. Semana que vem, é sexta-feira. Pessoal, seguinte. Ué? A gente vai trabalhar a parte eletroquímica, né? Oxirredução e tal. Primeiramente, pessoal, o conceito de oxirredução, NOx e balanceamento. O conceito de NOx seria uma carga elétrica dos átomos, tá? E aí a gente considera meio que toda a ligação como se fosse iônica. O que vai ser uma oxidação? É quando você tem um aumento do NOx. Por exemplo, aqui, ó, se eu colocar
zinco numa solução de sulfato de cobre, perdão, isso, sulfato de cobre, o zinco vai ser corroído pelo cobre, tá? E vai depositar cobre na superfície da plaquinha, tá? Esse experimento bem simples de fazer, tendo esses reagentes, tá? Eu fiz ano passado, eu não fiz ano passado isso com vocês? Com Bombril? Não. Certeza? Acho que não lembro. É bem simples de fazer, tendo sulfato de cobre, que é azul, em água. É o você que? coloca... Com a pilha? Antes da pilha. Talvez aquele dia da pilha. Você coloca Bombril ali, o Bombril que é ferro, em vez de zinco, você faz com ferro, também funciona. Você coloca uma plaquinha, qualquer coisa de ferro, dentro de uma solução de sulfato de zinco, qualquer coisa de ferro, uma solução de sulfato de cobre, o cobre é mais oxidante, ele vai corroendo, ele vai formando esse depósito alaranjado aqui. Que o metal, o zinco aqui, sofre oxidação. E o cobre vai sofrer redução, tá? Pessoal, quando uma espécie tem um NOx aumentado em valor, ou seja, vai ficando mais positivo, ele sofre oxidação. E quando o NOx diminui, é chamado redução, tá bom? Pessoal, essas reações, elas não ocorrem de maneira separada. Você vai ter, assim, você pode separar as reações, mas uma não vai ocorrer sem a outra. Por quê, pessoal? No meu exemplo lá, o zinco perdia 2 elétrons para o cobre. Essas reações de oxirredução sempre vão ser, elas vão ser dependentes. Uma vai ser de oxidação e a outra vai ter que ser de redução. Os elétrons de uma espécie são passados para outra. Você tem só uma transferência. Elétron não sai passeando, ele é transferido só, apenas, tá? Então, sempre que você tiver uma reação de oxidação, vai ter que ter uma redução para acompanhar. Beleza? Oxidação é a perda de elétrons, redução é o ganho, tá? Sempre ganho de elétrons, sempre vai ser assim. Isso aí. O total de elétrons recebido numa reação tem que ser igual ao total de elétrons perdido por outra espécie, porque elétrons não são criados nem destruídos, tá? Eles só estão transferidos, tá? De um para outro, tá bom? Eu vi, esqueci de fazer no passado para você, a mesma coisa se estivesse passando balinha de um para outro, assim, na sala, tá? Quem perde, sofreu oxidação. Quem ganha, sofreu redução. Vocês têm a transferência, tá? Esse NOx é como se fosse... O NOx é uma estimativa de quando um átomo perdeu ou ganhou elétrons. Ele é como se fosse uma carga elétrica no átomo, a gente considera ter todo mundo negativo. E aqui, pessoal, eu sei que é meio complicadinho, mas vocês vão ter que decorar algumas coisinhas, tá? Em relação ao NOx. Primeira delas, toda a espécie que é formada só por um elemento neutra, o NOx é zero, tá? Por exemplo, deixa eu pensar no exemplo aqui. O gás oxigênio, O2, o NOx do elemento é zero, tá? Para íon simples, o NOx é igual à carga do íon. Por exemplo, Na+, o NOx é mais. Cl-, o NOx é menos, tá bom? Aqui, ó, o Na+, então, o NOx mais, Cl-, NOx-. Aqui no caso de baixo, Mg2+, o NOx é 2+. O oxigênio, O2-, o NOx 2-, tá? Esse 2- quer dizer que é como se esse átomo de oxigênio ganhou 2 elétrons. 2+ o magnésio é porque ele perde 2 elétrons, tá bom? Isso aí, já falei, isso aí tranquilo, tá? Pessoal, algumas questões. Sempre o NOx negativo vai estar com o elemento mais eletronegativo, tá? E agora é o seguinte, substâncias simples, em qualquer caso, que é o que eu falei, o NOx é zero. H2, O2, cloro 2, o metal, cobre, zero. É tudo NOx zero. Tranquilo, Camila? Tranquilo, Rian? Substância simples seria... É um Formado elemento por um só. átomo, só um elemento só. Só um elemento. Tá. Beleza. É um átomo, elemento, entendeu? Sim. O NOx é zero. Tá, entendi. Tá? O íon.
É só olhar a carga do íon, como aqui, ó, se for um íon simples, só por um elemento. Alumínio 3+, o NOx é mais 3. E assim por diante. Aí agora algumas regrinhas também, que vocês vão ter que decorar. Metais alcalinos, aqueles da família 1. Os compostos, sempre o NOx deles vai ser mais 1. Como aqui, ó, NaCl, mais 1. KOH, o K, ele é mais 1. Ah, professor, mas não estou conseguindo lembrar quem que é metal alcalino. Olha a tabela periódica. Olha a tabela periódica, você vai ver qual que é a família 1. Todos os elementos que estão lá formam compostos com NOx mais 1. Alcalinos terrosos, e a prata também. Isso aqui é ruim de decorar, mas a prata também. Ela forma íons com NOx mais 1. Oi, alguém falou alguma coisa? Não. Os metais alcalinos terrosos, que é a família 2, e o zinco formam NOx mais 2. Cálcio, NOx mais 2. Magnésio mais 2. Bário mais 2. E o zinco também. O zinco só forma 2 mais. Beleza? Eu lembro que você perguntou ano passado um negócio para mim, né, Camille? Como que eu vou lembrar que o sulfato, SO4, é 2-? É outro também. Sempre vai ser 2- o sulfato. Mas você pode olhar pelo metal que acompanha ele. O zinco sempre vai ser 2+. Então, o sulfato vai ter que ser 2-. Beleza? Eu estou dizendo aqui, ó. Se esse cara aqui, ó, é 2+, o outro para neutralizar vai ter que ser 2. Tá? Sempre a soma vai ter que dar igual nesse caso, a carga, que é 0. Então, 2 mais 2 menos 2 igual a 0. Tá? Mas o sulfato em qualquer substância, esse grupo aqui, ó, em qualquer substância, SO4, se você vê esse daqui, você tem que saber que a carga dele é igual a menos 2. Sempre vai ser assim. Sempre. Vai mudar, tá? O único que vai mudar o NOx são os metais aqui, tá? E essas substâncias aqui, que elas podem sofrer redução. E aí, o NOx vai diminuir o valor. Professor, eu estudei isso aí semana passada. E daí eu fiz exercício. E daí, geralmente, os exercícios que tem isso, geralmente eles dão o NOx. Tipo, se precisa calcular alguma coisa, eles geralmente têm o NOx nos dados ali. Mais ou menos. Mais ou menos. Não, sim, não eram todos. É bom saber, mas geralmente tinha. É que assim, na verdade, vou te falar bem sincero, depende do vestibular e depende do seguinte, esses que eu estou falando é fixo. Sim, aham. Às vezes ele não fala, porque ele te obriga a saber que é fixo. Não, os fixos não, eles dão tipo se é muito diferentão, assim, se é um elemento diferente. Então, mas é das substâncias. Ó, o alumínio sempre é mais 3 e o flúor é sempre menos 1. Todos os demais é variável. Aí que ele dá, por isso que ele dá. Por exemplo, se ele for falar, por exemplo, não tem nenhum metal aqui, ó. Deixa eu ver se tem um metal aqui. Se ele for falar, por exemplo, do cromo. O cromo ele pode ter NOx variável. Pode ter vários números. Aí por isso que ele dá. Entendeu? Tá. Mas assim, eu vou ensinar para vocês como calcular. Beleza? Mas assim, olha, como que calcula caso o exercício, quando for átomos, moléculas maiores, e o exercício não der? Aí você faz o seguinte, você sempre vai ter nos casos que um dos elementos não vai ter um NOx conhecido. Como nesse composto aqui, ó. O K é da família 1. Se ele é da família 1, é mais 1. O oxigênio é o outro, que sempre vai ser menos 2. E aí o cromo a gente não sabe, a gente chama de... Beleza? Aí o seguinte aqui, ó. O NOx do K mais 1, o cromo X e o oxigênio menos 2. Quantos K a gente tem aqui? 2. 2 vezes 1, mais 1, mais 2. O cromo é X, 2 vezes X, 2X. O oxigênio é 7, oxigênios tem aqui, vezes menos 2, que é o NOx dele, 7 vezes menos 2, menos 14. Ok? Qual que é o NOx, qual que é a carga dessa molécula no total? É? 0. Igual a 0. Ah, professor, e se não for 0? Aí se for tipo menos 2, você iguala a menos 2. Bom? E aí você vai somar esse NOx e vai achar o resultado. Aqui, ó. 2 mais 2x menos 14 igual a 0.
Vamos deixar o 2 desse lado e tudo que for número passa para o outro lado. 2 positivo vai passar negativo. 14 negativo passa positivo. Aí. Agora você resolve essa equaçãozinha e se você resolver, vai ficar. Vou terminar aqui embaixo. 2x igual menos 2 mais 14 igual a 0 dá mais 12. X igual 12 dividido por 2, x igual a 6. Tá? Então o NOx do cromo nesse caso é 6. Qualquer outra substância você encontra assim. Beleza? Passando aqui rapidinho. Tá? Nas reações de óxido de redução, eles geralmente vai perguntar para você quem oxidou e quem reduziu. Você percebeu isso? Foi esse tipo de exercício que você fez, Camila? Sim. A EPG, que é somatória, ele sempre dá assim, tipo, tal elemento oxidou e fez isso, e deu tanto. Tal elemento reduziu. Ou aquele outro lá, tal elemento se comporta como Agente oxidante e agente redutor. Agente oxidante e agente redutor. Isso. Olha aqui, ó, nesse caso aqui, essa pilha clássica, a pilha de Daniel, o zinco, o NOx, ele era uma substância simples aqui sem carga. Então o NOx era 0. E aqui ele está com uma mais 2. De 0 para mais 2, ele sofreu oxidação. O cobre era mais 2, foi para 0, sofreu redução. Tá? Ó, redução, 2 para 0, reduz o NOx. Tá? De 0 para mais 2, o NOx aumenta. Tá bom? Quem sofre oxidação é o agente redutor. Lembrei disso que você falou, pessoal. Quem sofre redução é o agente. É ao contrário. Você lembra de você falando? E se eu te lembrar que eu lembro do meu professor de faculdade me ensinando isso. Isso aqui eu só aprendi na faculdade, eu não aprendi Nossa! Em 2009, eu lembro dele falando, professor Celeste. Eu lembro. Eu lembro dele falando. Beleza, pessoal? Claro que, assim, algumas reações são mais complexas. Isso aqui eu já falei, tá? E o balanceamento, que é a parte mais complicada, que eu acho que é importante a gente trabalhar um pouquinho ali, e talvez eu faça um exercício e tal. Você chegou a fazer balanceamento, Camille? Sim, tem. Eu fiz vários exercícios, tipo, ele fala assim, tal reação não balanceada, ou tal reação já balanceada. Tipo, se eles falaram que não tá balanceada, daí tem que fazer o balanceamento. Daí, ou se ele não falar nada. Ou se ele não falar nada. Isso. Você não deixar. E aí, Camille, então, olha. Lembra que no primeiro ano a professora ensinou para vocês o balanceamento de reações químicas? E eu revisei que fazia pelo macho? Uhum. Aquilo lá funciona. E funciona muito bem. Quando não tem transferência direta. Entendeu? Quando você tem reações de oxirredução, que é por transferência direta, aquilo lá não é verdade. Aquilo não funciona. Não é real. Você vai usar o macho para finalizar aqui o balanceamento. Mas quando a reação envolve transferência de elétron, você tem que ter que o número de elétrons que é perdido por uma substância tem que ser ganhado por outra. E aí você não vai poder usar aquele método lá. Aí o que você vai fazer? A gente vai usar esse método aqui, que é o método delta. Tá? Para achar quantos elétrons estão sendo perdidos e ganhos, a gente faz assim, ó. Delta é igual o número de átomos do elemento que variou o NOx vezes a variação do NOx. Eu já vou fazer esse exemplo aqui. Pessoal, depois disso, para isso, pessoal, primeira coisa, acha todos os NOx dos elementos. Primeira coisa. A gente acha quem sofreu oxidação e quem sofreu redução. E aí depois calcula esse delta, tá? Beleza? E olha, esse exemplo aqui, ó, eu sei que fui direto ao ponto, mas que não tem muito tempo. Achando o NOx aqui de cada substância. O hidrogênio sempre é mais 1, então o cloro é menos 1. Aqui o manganês, aqui já tem embaixo, né? O manganês ele foi de mais 7 para mais 2. Quantos átomos de manganês nós temos aqui? Aqui 1 e aqui 1.
O delta vai ser um átomo de manganês, aqui a quantidade de átomos, tá? Vezes a variação do NOx. De 7 para 2, Rian, variou quanto o NOx? De 7 para 2, variou 5. Aqui você não faz número negativo, você faz delta igual, só a diferença. 1 vezes 5 dá 5. O cloro foi de -1 para 0. São dois. Aqui, ó, cuidado. Aqui tem um átomo de cloro e aqui tem 2. Você considera o lado onde tem mais, tá? Aqui tem 2. 2 vezes 1, 2. O delta, aqui é 5 e aqui é 2. Beleza, Camille? Beleza, Rian? Uhum. Depois que você faz isso, olha só, você vai pegar esse delta, que era de quem oxidou, e vai colocar em quem reduziu. E o delta de quem reduziu, você coloca em quem oxidou, você contrário. Então, olha, esse delta que a gente calculou para o manganês, a gente vai colocar na frente do cloro. E o delta do cloro, a gente vai colocar na frente do manganês. Beleza? Uhum. E olha aqui, ó. Aqui, ó, a outra coisa. Aqui eu tenho um cloro e aqui eu tenho 2 cloros. Aonde que eu vou colocar o delta? Aonde tem mais. Vou colocar aqui. Beleza? Só que assim, beleza. Coloquei. Então, vamos lá. Deixa eu terminar aqui. Esse 5, que é do manganês, eu vou colocar aqui. 5. E o 2, que é do cloro, eu coloco onde que tem mais manganês. Nesse caso aqui é igual, tanto faz. 2. Agora eu uso o macho. Agora eu termino de balancear normalmente, usando macho. Metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Se eu tenho 2 manganês nos produtos, eu tenho que ter 2 nos reagentes. Eu coloco um 2 aqui. Agora, eu tenho 5 vezes 2, 10 cloros como produto, eu tenho que ter 10 como reagente. Então, eu coloco um 10 aqui. Usando o macho. Professor, Pois não. são 11 cloros. 12. 12. Porque aqui, perdão, o cloro tem que deixar balancear por último. Deixa eu fazer. Não, são 10, 12, 13. É que aqui ainda não está balanceado. Porque, ó, Não, sim, mas 2K aqui. Se eu tenho 2, ó, por causa de ter 2, eu tenho que colocar um 2 aqui na frente do manganês, certo? Coloquei. Que veio do cloro. Esse 2 que era do cloro aqui, eu coloquei aqui. Ficou 2 manganês aqui. Então, eu tenho que colocar 2 manganês aqui. Agora, eu fiquei com 2K aqui, 2 potássio. Então, eu tenho que colocar um 2 aqui também, concorda? Certo? sim. Certo. Cloros agora. 2 aqui, mais 2 aqui dá 4. E aqui de 10 dá 14. Então, eu tenho que ter 14 cloros aqui. Combinado? Sim. Agora, agora aqui, já foi todo mundo. Metais, a metais falta carbono, não tem hidrogênio e oxigênio. Vamos lá. Hidrogênio, eu tenho 14 aqui. E aqui eu tenho que ter 14. Multiplica por 7. Oxigênio. O que eu fiz de errado? Tem alguma coisa de errado aqui. Onde que eu contei errado aqui? Por que 16? Ah, perdão, eu cometi um grave erro. Aqui, ó, é MgCl2. Eu esqueci de colocar um 2 aqui. Isso faz com que tenha mais 2 cloros. Aqui vire 16. E aqui vai ter que ter 16 hidrogênios. Eu tenho que colocar um 8 aqui. 8 vezes 2, 16. E aí o oxigênio está balanceado. Porque vai ficar 2 vezes 4, 8. E aqui 8 vezes 1, 8. Beleza, Camille? Beleza, Rian? Beleza. Uhum. Me perdoou? Sim. Mas você viu ali, ó. Escrevi uma fórmula errada, bagunça tudo. Tá bom? Sim. O balanceamento da equação redox olha. Tá? E aqui tem. Beleza, pessoal. Vamos fazer um exemplo aqui, ó.
a respeito da equação iônica de oxorredução a seguir, não balanceadas são feitas as afirmações. Há transferências de elétrons do elemento enxofre para o iodo. O agente oxidante é o íon iodato. Iodato é esse cara aqui, ó. Iodato é IO3 menos. O composto que ganha elétrons sofre oxidação. O NOx do enxofre varia de mais 5 para mais 6. Aqui, galera, ó, eu vou ensinar para vocês, eu estou treinando vocês e a gente vai eliminar duas alternativas disso daqui com um simples raciocínio que eu não admito que vocês errem. Olha a afirmativa 3. O composto que ganha elétrons sofre oxidação? Verdadeiro ou falso? Falso. É falso. O composto que ganha elétrons sofre redução. E aí a gente já elimina a letra A e a C. Eliminar A e a C. Agora é o seguinte aqui, ó. Vamos achar os NOx dos elementos, tá bom? Aqui, ó. Iodo 2. Substância. Zero. O hidrogênio aqui. Hidrogênio é sempre mais 1. E o oxigênio é sempre menos 2. O sulfato aqui, ó. Aqui que começa a complicar, né? Sulfato, SO4 2-. A gente não sabe o enxofre, chama de X. E o oxigênio, menos 2. Vou calcular aqui do lado. O enxofre é X, mais... Cada oxigênio é menos 2. 4 vezes menos 2 a menos... igual a carga, que nesse caso é menos 2. Beleza? Certinho? Concorda comigo? Não. Não? Ah, tá. Ele tá fazendo outra coisa. Tá certo. X igual. Menos 8 com mais com menos. Menos 2. X vai ser igual a... Vou passar o 8 para o outro lado. Menos 2 mais 8. 8 4 positivo. Igual a mais 6. Então, o NOx aqui de enxofre é mais 6. Aí é o seguinte. Vamos achar o NOx desse cara aqui, que talvez a gente já consiga eliminar ele. Algumas alternativas. O hidrogênio sempre é mais 1. E o oxigênio é menos 2. Falta achar o enxofre. Vai ficar mais 1 enxofre mais X. Cada oxigênio é menos 2. 3 vezes menos 2 é 3. Igual a carga, que é menos 1. Mais 1 mais X, menos com mais, menos igual menos 1. Vou deixar só o X desse lado. Menos 1. Ou mais 1 passa para o lado negativo. Isso. E o mais 6 passa, o menos 6 passa mais 6. X igual. Menos 1 mais 6 vai dar 4. Mais. Beleza, pessoal? Sim. Isso faz com que o NOx do enxofre variou de mais 4 para mais 6. Então, a gente já elimina... A 5. E aí, a gente já elimina... E aí, a gente já chega na resposta. O enxofre é o S, né? Isso. Então, ele era 4 Foi para 6. e foi para 6. Perdeu Mas... Oi? Ah, tá certo. É o ânodo, então, né? Então, tá certo. Isso, ele é o ânodo. Então, ele vai agir como ânodo. Na verdade, ele não é ele vai ser o ânodo. O ânodo vai ser essa espécie aqui, ó. Entendeu? O enxofre... A molécula inteira. O enxofre é o elemento que perde os elétrons, mas aí, o ânodo em si é aquela espécie, tá? Então, é o seguinte aqui, ó. O enxofre... E aí é o seguinte, a 2 a gente já sabe. Por quê? Se o enxofre sofreu oxidação, ele é o... O agente oxidante é o da redução.
a gente já sabe, porque ó, os elétrons, a transferência de elétrons do enxofre para o iodo. Se o enxofre sofreu oxidação, o iodo tem que sofrer redução. Então, é verdade. Há transferências de elétrons do enxofre para o iodo. Verdadeiro. Então, a 2 com certeza é verdadeiro. A 3, o agente oxidante é o ânion iodato. Verdadeiro também, porque se o enxofre sofreu oxidação, o ânion iodato é o agente que sofreu redução. Então, ele é o agente oxidante. Então, verdadeiro. Veja aqui, ó, a gente nem terminou de resolver o exercício. Só com 2, analisando ali 2 alternativas, a gente já eliminou. Tá? Então, nem sempre precisa, tá bom? Resolver o exercício. E aqui a gente nem precisou fazer balanceamento, por exemplo. Não precisou fazer balanceamento dessa reação. Que seria talvez o mais complicado. Tá? Aqui, ó, tem uma resolução mais passo a passo, se vocês quiserem conferir depois, tá? Isso, tá bom? Beleza? Pilhas, pessoal. Pilhas. Na semana que vem eu falo do eletrônico. Deixa eu ver que horas são para não matar vocês. 4h32. Sempre que tiver pilhas, pessoal, pilha é um dispositivo que transforma energia química em energia elétrica, necessariamente. Quando você queima um combustível, você transforma energia química em energia térmica. Aqui a gente está transformando energia química em energia elétrica, certo? Na prática, pessoal, isso aqui é muito legal de fazer em sala. Se você pega aqui, ó, primeiro, pega 2 compartimentos, coloca uma placa de zinco, uma solução de íons zinco, tipo sulfato de zinco, e uma placa de cobre, uma solução de íons cobre. Não acontece nada. Esses são os nossos eletrodos, zinco e cobre, tá? Se eu vim aqui, pessoal, esses aqui vão ser os nossos eletrodos. Ainda não tem reação. Para você ter condução de elétrons, ou seja, uma troca de elétrons, você precisa ter uma diferença de potencial entre essas 2 substâncias. Se eu colocar 2 substâncias que não têm uma diferença de potencial entre elas, não vai ter transferência de elétron, tá? Um deles vai ter que ter uma tendência a perder elétrons para o outro, tá bom? Nesse caso, você tem que o zinco, ele tem uma tendência de perder elétrons para o cobre. Como eles não estão oxidados, ainda não tem como, tá? Agora, é o seguinte, se eu fizer essa conexão por meio de um fio condutor, os elétrons vão passar do eletrodo. Deixa eu ver, cadê a figurinha aqui, ó. Se eu colocar um fio condutor entre esses 2 eletrodos, vai ocorrer a passagem de elétrons. Tá? Beleza? Pessoal, se eu pegar e colocar uma plaquinha de cobre numa solução de íon zinco, não acontece nada. Por quê? Porque o zinco não tem, os íons zinco 2+, não tem a capacidade de tirar elétrons do cobre. O cobre é o metal mais nobre que o zinco. Então, o zinco não consegue tirar elétrons do cobre. Quando eu falar zinco, vamos pensar aqui, ó, os íons zinco. Zinco 2+. Eles não têm capacidade de vir aqui e oxidar a plaquinha de cobre. Beleza, pessoal? Agora, se eu fizer o contrário, acontece. Se eu colocar uma plaquinha de zinco numa solução que tenha íons cobre, a reação acontece. O zinco oxida o cobre oxida o zinco e forma-se aqui, ó, um aspecto alaranjado, que é um depósito de íons cobre, tá? Por quê? Porque o potencial de redução do zinco é maior que do cobre. Então, o zinco consegue oxidar o cobre. Só para você ter uma ideia disso, pessoal, o quanto que isso às vezes é complicado. Sabia que o parafuso de uma janela de alumínio tem que ser de alumínio? Por quê? Se você colocar um parafuso de um outro metal, principalmente se for você vai gerar ali uma pilha. Por causa da umidade do ar, você gera uma pilha. E aí você vai ter uma oxidação ou da janela ou do parafuso. E a janela pode cair? Pode acontecer isso. Então, assim, janela de alumínio, eles vão lá e colocam o parafuso ou rebite, geralmente de alumínio,
para evitar que gere uma pilha. Por quê? Se você colocar um outro metal, vai ter uma diferença de potencial entre os dois. E como tudo no nosso dia a dia tem umidade, e principalmente aqui nós temos sal na umidade do ar, você gera uma pilha. Tendo sal, que eu vou falar para vocês que é o eletrólito, você pode ter transferência de elétron do parafuso para a janela. E aí o parafuso com o tempo oxida. Se tirar os parafusos de uma janela, o que acontece? Oi? O que acontece se tirar os parafusos de uma janela? Cai. Então, quando vai colocar o parafuso, tem que colocar parafuso de alumínio. Se você colocar de outro material, vai oxidar e vai cair. Tá bom? Por causa que o alumínio tem uma tendência de oxidar alguns metais. Aqui o cobre tem uma tendência maior de oxidação do que o zinco. Tá bom? Pessoal, se vocês olharem aqui, a reação vai ser essa. Isso eu já falei, não vou focar nisso mais. Tá bom? O potencial de redução do cobre é maior que do zinco. Por isso que ele consegue oxidar. Tá? Outras espécies, pessoal, tipo a prata. O zinco, né? Oi? O potencial de redução do cobre é maior, então o zinco oxida. Isso. Ah, tá. Por exemplo, um dos metais que tem maior potencial de redução é a prata. A As prata pilhas, Daniel. Pois não, Ria? Não. Ela oxida quase todos os metais. Metais alcalinos têm o menor potencial de redução. Então, eles são oxidados por todo mundo. Se eu colocar, pessoal, então, se eu colocar um eletrodo aqui, ó, de zinco mergulhado em íons zinco, um eletrodo de cobre mergulhado em íons cobre, um fio condutor entre eles, tá? Só isso a reação não ocorre. O que vai acontecer para mim poder ter? Eu vou ter que colocar isso daqui, é chamado ponte salina. Eu já explico qual que é a função da ponte salina, tá? Como depois de um tempo, por causa do cobre ter maior potencial de redução, os elétrons do zinco, da placa de zinco, vão passando para o fio condutor para a placa de cobre. E aí, essa passagem dos elétrons faz a lâmpada acender. A gente pode fazer isso com qualquer equipamento elétrico. O equipamento elétrico, ele funciona com a passagem dos elétrons. Ele não consome os elétrons, mas a passagem dos elétrons para ele faz com que isso funcione. Beleza? Lembravam disso? Ai, professor, desculpa, meu áudio estava mutado. Eu falei, mas estava mutado. Acontece. Eu dei 10 minutos de aula uma vez com o áudio mutado. Ai, 10... Viu? Seguinte, qual que é a função da ponte salina? À medida que a placa de zinco vai sendo oxidada, ela vai diminuindo de massa. Isso é uma questão do vestibular. E você vai ter produção de íon zinco. Então, olha aqui, ó, a solução ganha íon zinco. Se ela ganha íon zinco, ela não vai ficando positiva? Isso não pode. Então, essa ponte salina, ela tem sais. Geralmente, aqui ela é formada por um algodão com esse sal aqui, ó, KCl, dentro dela. E aí, como aqui está formando íons positivos, alguns ânions vão começar a migrar da ponte salina para a solução. Então, esses íons cloreto vão começar a se mergulhar na solução. Do outro lado, íons cobre vão chegar aqui na plaquinha e vão ganhar elétrons e vão virar cobre sólido. Então, você vai ter diminuição de íons positivos aqui. E aí, isso não pode ficar. Por quê? A solução tem que ser neutra. Então, a ponte salina vai fornecer cátions para que a solução aqui permaneça neutra, para não ter excesso de íons negativos. Tá? Sempre o número de cargas positivas e negativas tem que ser igual. Como desse lado, carga positiva íons positivos é consumido, a ponte salina repõe essas cargas positivas. Do lado esquerdo, cargas positivas são formadas, então a ponte salina injeta ânions para neutralizar. Beleza, pessoal? Ficou claro isso? Sim. Ficou.
Sem a ponte salina, isso aqui funciona por menos de 1 segundo e para. Por causa que você vai gerar carga positiva de um lado e carga negativa, excesso de carga positiva de um lado e excesso de carga negativa do outro. Quando você coloca a ponte salina, ela vai funcionar até todo a plaquinha de cobre ser consumida, ou até todos os íons zinco aqui serem consumidos também. Os íons cobre, perdão, aqui ser consumidos também, tá? Isso é fácil de fazer, bem simples de fazer. Essa é a popular pilha de Daniel, tá bom? Galerinha, se você vê que o cobre sofreu oxidação, então ele é o agente redutor, o zinco sofreu oxidação e é o agente redutor, o cobre ganhou elétron, sofreu redução, ele é o agente oxidante, tá bom? Isso aí, tá? Isso aí. Pessoal, essas pilhas, elas transformam isso aqui, ó, uma reação química em corrente elétrica. Então, é uma energia química em energia elétrica, certo? Ela é um processo espontâneo, isso ocorre naturalmente, tá bom? Ela ocorre nas nossas células também. Ela tem uns esquemas nas nossas células que funcionam como mais ou menos como as pilhas, certo? Certo? Beleza. A ponte salina aqui tem uma explicação melhor, mas eu já falei, tá? Isso aqui eu falei. Isso aqui eu já falei. Bom, essas semi-reações, elas ocorrem de forma... A gente pode separar. A do zinco ocorre a oxidação. A do cobre, a redução. Mas na prática, na vida real, elas estão ocorrendo ao mesmo tempo. Para ter a reação global da pilha, eu somo as duas, tá? Somo a reação de oxidação e a reação de redução. O detalhe aqui, ó, que eu quero que vocês prestem atenção. A quantidade de elétrons nas duas tem que ser igual. Aqui, no caso, quando eu somo as duas, 2 elétrons como reagente com 2 elétrons como produto, já simplifica. Se acaso não simplificar, você tem que multiplicar por algum fator. Tá bom? Por 2, por 3, a fim de igualar a quantidade de elétron. Aqui na nossa reação global, aqui embaixo, não pode sobrar elétron de jeito nenhum. Combinado, Rian? Combinado, Camille? Sim. Sim? Querem um aceite para você ver se vocês fez a soma correta? Uhum. Quantas cargas positivas tem aqui nos reagentes? Quantas cargas positivas? Isso. 2. Os produtos. 2. Tem que ter igual. Entendeu? Na soma de cargas, não pode ter diferença entre reagente e produto. Isso chama-se balanceamento de cargas. Dificilmente a gente fala. Tá? É só um jeito de vocês verem se a reação tá ok. Tá bom? Um teste. Pessoal, isso aqui, ó, esse aqui é bem bonitinho. A questão de algumas questões. No polo, não é pelo lado, geralmente isso. O eletrodo de cobre, ele tem maior potencial de redução, ele vai receber elétrons por causa disso, e ele vai ser o polo positivo. Ele vai chamar de cátodo. E agora, vamos lá, um macetezinho para vocês guardarem. Cátodo ocorre a redução. As duas palavras começam com consoante. Cátodo, redução. Já do outro lado, o eletrodo de zinco, ele tem o menor potencial de redução. Ele vai ser o eletrodo que perde elétrons, ele vai ser negativo. E ele vai ser o ânodo. O ânodo sofre oxidação. Ânodo e oxidação começam com vogal. Então, ó, consoante, consoante, vogal, vogal. Cátodo, redução, ânodo, oxidação. Beleza? Beleza. Uma pessoa, o ânodo é negativo, isso vamos guardar. E o cátodo é positivo. No caso da nossa pilha de Daniel, ela vai ter um potencial de 1,10 volts, tá bom, pessoal? E como que a gente representa essa pilha? Aí, esse daqui é padrão. O desenho tanto faz você colocar o cátodo de um lado e o ânodo do outro. Mas na representação da pilha, tem que tomar esse cuidado. Do lado esquerdo, nós temos o ânodo, sempre, que é o polo negativo. Você vai colocar quem que foi o metal que sofreu oxidação. Aqui é o zinco. Barrinha a substância formada. Vamos olhar aqui, ó. A reação global. Olha a reação global aqui embaixo. O zinco está virando o quê? Zinco 2+, correto?
ele vai ser o ânodo. E o cobre, perdão, faltou voz. O cobre virou cobre 2+. Certo? Pessoalzinho, ó, então, ó, o zinco virou zinco 2+ no ânodo. O zinco é sólido e o zinco 2+, eles estão no mesmo estado físico? Não, não é Por isso que tem aquoso essa e barrinha outro aqui no sólido. meio. Por isso que tem essa barrinha aqui no meio, tá? Quando você tem estados físicos diferentes, coloca a barrinha. No 99% dos casos, vai colocar a barrinha. Aí é o seguinte, entre o cátodo e o ânodo, você tem a ponte salina. Por isso as duas barrinhas aqui para representar a ponte salina. Aí depois você vai colocar a reação que ocorre de redução. Quem que sofre redução? O cobre 2+ é reduzido a cobre sólido. Aqui é a reação do cátodo. Cobre 2+ e cobre sólido estão em estados físicos diferentes. Então, coloca uma barrinha no meio também. Beleza, pessoal? Beleza. Sabe por que eu digo isso? Eu acho que foi para o 2º ano. Esses dias eu fiz uma reação que a pilha era formar... A reação de redução era essa aqui, ó. Ferro 2+, mais elétron, virando ferro... Desculpa, ferro 3+, ganhando elétron, virando ferro 2+. Nesse caso, os dois íons estão dissolvidos em água. Aí, na parte do ânodo aqui, não ia essa barrinha, tá bom? Porque o estado físico das duas substâncias será o mesmo. Ok? Ok. Então, quando for o mesmo, não vai a barrinha. Oi? Quando for o mesmo estado físico, não vai a barrinha. O mesmo estado físico não vai. Galerinha, aqui, ó, essa pilha de Daniel, ela, experimentalmente, a gente fala, a pilha de zinco cobre dá 1,1 volt. Só que eles não entendiam por que dava 1,1 volt, tá? E aí, para a gente calcular essa diferença de potencial, que a gente chama de DDP, que é a mesma que quando vocês lerem uma pilha lá, por exemplo, uma pilha dessa que vocês usam para colocar no relógio, no celular, vocês vão olhar lá, tem um valor de voltagem. É esse valor que a gente calcula aqui. Como que a gente calcula? Sempre o potencial de redução maior, que é do cátodo, menos o potencial de redução menor, que é do ânodo. Beleza? Vocês vão pegar o valor tabelado e vão relacionar. Para fazer isso, pessoal, eles tiveram que definir o do hidrogênio igual a 0. O hidrogênio igual a 0, pessoal, por padrão, é esse eletrodo de hidrogênio aqui. Por quê? Todas as medidas de qualquer coisa, você precisa de um padrão. A gente tem um padrão do metro, a gente tem um padrão do quilograma, tudo é um padrão de medida. Para a gente medir os potenciais, foi definido o hidrogênio como 0. Quando for potencial padrão, é porque ele está falando isso aqui, ó, 25 graus Celsius e os gases a 1 atm de pressão. Tá? A gente vai falar isso. Galera, o hidrogênio foi definido como potencial 0, tanto para perda de elétrons quanto para ganho. E aí eles pegaram e fizeram umas pilhas envolvendo todos os metais, tá? E aí fizeram, por exemplo, aqui, ó, para o zinco. Fizeram a pilha e deu 0,76 volts. Mas o zinco funcionou como ânodo e o hidrogênio como cátodo. E aí, quando se calcula a DDP, fica igual ao quê? O hidrogênio, eles chegaram à conclusão que o zinco, a DDP foi 0,76. Olha, se o cátodo é 0, quanto que tem que ser o zinco para dar 76? Para a pilha dar 0,76. O zinco vai ter que menos 0,76, porque o DDP é a diferença de potencial DDP é igual E do cátodo menos E do ânodo. Aqui, ó, o hidrogênio é o cátodo, então o hidrogênio é 0. A DDP total da pilha é 0,76. Eles fizeram isso. E o potencial do ânodo aqui, que é aqui o zinco, deu... É menos, professor? É menos? É sempre E do cátodo menos E do ânodo. E que é o cátodo, no caso, é a oxidação.
Cátodo não. Cátodo, É ó, cátodo é redução. com consoante. Então, é onde sofre a redução. Quem está sendo Então eu reduzido? marquei errado. Não, eu Beleza? marquei errado porque eu coloquei que era mais. Mas é menos. Não é menos. Aí é o seguinte aqui, se você isolar o E do ânodo aqui, ó, vamos deixar... Vamos fazer um remedinho aqui, ó. 0,76, 0 mais menos E do ânodo, 0 E do ânodo, potencial do ânodo. Vamos aplicar o remedinho, multiplicar por menos 1 aqui para deixar tudo positivo, certo? Menos 1. Vai ficar menos 0,76 igual a E do ânodo. Eles fizeram isso para todos os elementos. E aí, o que acontece? Aqui tem uma explicação melhor. Tem a explicação aqui para o cobre, que se você fizer, vai dar 0,34, porque daí, no caso do cobre, o zinco, o hidrogênio se comporta como ânodo, tá? E o cobre como cátodo. Daí vai dar 0,34 positivo. E aí eles fizeram, pessoal, isso significa o quê? Que o zinco, ele é oxidado pelo hidrogênio. Ele serve como... Ele perde elétrons para o hidrogênio. Por isso que o potencial é negativo. No caso do cobre, o cobre ele tem tendência em ganhar elétrons do hidrogênio. Por isso que ele é positivo. Tá bom? Beleza, Camille? Beleza. Certeza? Sim. Aí eles fizeram isso para um monte de substância, tá? E aí eles pegaram e tabelaram os valores, tá? Para todas as substâncias que a gente conhece aqui, ó. Então, tem o valor aqui, ó. A gente não vai usar o potencial de oxidação. Isso aqui é só para dizer assim, ó. Se o exercício falar o potencial de oxidação, ele é sinal contrário ao potencial de redução. Potencial de redução que a gente vai usar nas nossas continhas, ele vai ser a tendência de ganhar elétrons. O potencial de redução é a tendência de perder elétrons. Mas a gente nem fala dele, tá? Eu só não quero tocar muito no assunto para não confundir vocês. Muita informação. A gente vai usar aqui os potenciais de redução. Perceba, os metais alcalinos aqui têm potenciais de redução bem negativos, né? Então, eles têm uma forte tendência em sofrer oxidação. E aí, para todas as substâncias, tá? Todas as substâncias aqui, pessoal, a verdade está coçando de rinite. Todas elas têm potenciais. Perceba aqui, ó, todo mundo que tem potencial menor que o hidrogênio tem tendência em perder elétrons para o hidrogênio. Agora, aquelas substâncias que o potencial é maior que o hidrogênio, tá? Ou seja, positivo, eles têm tendência em oxidar o hidrogênio, tá? Então, o hidrogênio perde elétrons para essa substância. Aqui, ó, qual é a substância com maior potencial de redução? O flúor aqui, ó. Flúor menos 2,87. Então, quer dizer que o flúor ele tem uma elevada tendência de sofrer redução. Tá bom, pessoal? Para pilha, o potencial da pilha tem que dar positivo, tá? Por quê? Porque isso indica uma reação espontânea. Se não der positivo, a reação não é espontânea, tá? Beleza? Beleza. Deixa eu ver que horas são. Eu quero fazer 2 exemplos. Nossa, vocês não me avisam. Nem percebi, professor. Oi? Nem percebi o horário. Então, ó, se vocês vão calcular o potencial da pilha, se der positivo, é que a reação ocorre. Se der negativo, quer dizer que você tem que inverter o ânodo e o cátodo, tá? Para deixar a reação positiva. E aqui eu quero que vocês guardem uma coisa. O que acontece, pessoal? Que é um negócio que acho que no livro de vocês não tem, que é uma coisa muito bacana que é usar. O que acontece, pessoal? Imagine o seguinte aqui, ó. Imagine que eles enterram esses tanques de aço aqui como no posto de combustível. Eles não podem deixar que esse tanque de aço aqui sofra oxidação. Não pode. Porque imagine o custo que é um tanque desse. E se tiver vazamento, o problema ambiental que vai ter. Então, o que eles fazem? Eles colocam aqui um metal de sacrifício, que é um metal com menor potencial de redução do que o aço.
Daí o que vai acontecer? Quem vai sofrer oxidação não vai ser o aço, vai ser o metal de sacrifício. Pegaram, pessoal? Entenderam? Aham. Beleza? Pode ser feito isso não só com tanque de aço, pode ser feito isso com poste. O poste menos, mas sabe, torre de transmissão de energia, eles fazem isso também. Os navios têm isso nos cascos. Então, olha, como o tanque de aço e o metal de sacrifício é conectado com cobre, com o fio de cobre, quando o aço aqui vai sofrer oxidação, ele puxa elétrons do metal de sacrifício. É como se tivesse uma pilha, na verdade, ali. Gera uma pilha. Puxando elétrons do metal de sacrifício, o tanque de aço não sofre oxidação e o metal de sacrifício sofre oxidação. Certo? E aí, então, acaba que o metal de sacrifício aqui age como ânodo, como está representado aqui, e o nosso tanque age como cátodo, tá? E aí você tem como se fosse uma pilha, e aí você protege, seja o tanque de combustível, seja uma torre de transmissão de energia, aquelas torres grandonas, seja talvez a estrutura de um prédio também, se for uma pilastra, ou o tanque do navio. Um outro caso, pessoal, também é quando você tem o caso de revestimento de zinco em alguns metais, tá? Mas aí eu vou falar mais aula que semana que vem, mais aberto quanto a isso. Deixa eu só fazer um exemplo disso e eu libero vocês, tá? Não, isso aqui é muito fácil. Olha aqui, ó. Podemos prever se uma reação de simples troca ocorre ou não com base na série de reatividade decrescente dos metais. Mergulhando uma lâmina de zinco em uma solução de ácido clorídrico, o zinco deslocará o hidrogênio por ser mais reativo que ele. Se o cobre usar no lugar do zinco, não ocorre reação. Isso eu tinha mostrado. Outra forma de prever a espontaneidade de uma reação é utilizar escalas de potenciais de reação, como, por exemplo, a tabela a seguir. Aqui tem a tabelinha aqui com os potenciais de redução, zinco, níquel e cobre. Aí ele pergunta assim, ó, indique a equação correspondente a uma reação espontânea. Indique-se a equação do cobre 0 mais níquel, formando cobre 2 mais níquel 2 zero. Pessoal, quem que sofre oxidação e quem sofre redução aqui, ó? Vamos olhar o cobre. O cobre está indo de NOx 0 para mais 2. Sofreu oxidação ou redução? Oxidação. Oxidação. Então, o níquel tem que ter sofrido obrigatoriamente redução. 2 mais para 0 é redução. Como que vai ser a pilha? Então, delta E vai ser igual ao quê? Ou DDP, dá na mesma. É o potencial do cátodo menos o potencial do ânodo. Quem que é o cátodo aqui? O cátodo, o ânodo é o negativo, que é o que sofre redução. Não, oxidação. Ânodo é quem sofre oxidação. Cátodo é quem sofre redução. O cátodo vai ser o níquel, então. Qual que é o potencial do níquel aqui? Menos 0,23. Menos da fórmula. Aí é o potencial de quem sofreu oxidação, o zinco. Que zinco? O cobre. Qual que é o potencial do cobre? 0,34. Qual que vai ser o potencial da pilha? Delta E igual a menos 0,23 menos, aqui vai ficar regra de sinal, mais com menos, menos. E o delta E padrão igual a 0,23 com 0,34 vai dar quanto? Desculpa, é menos 0,23 com menos 0,34 vai dar menos 0,57 volts. Essa pilha, essa reação é espontânea ou não espontânea? Não, espontânea. Quando dá negativo, sempre é não. Beleza?
Agora, assim, ó, a 2. A B. Escreva a equação... Oi. Não tem aquela live lá, 5 horas? É 5 horas? É. Ah, então vamos lá. Semana que vem eu realizo mais exercícios. É com você a live. Não, a minha com manhã é... desculpa, a minha é amanhã. Não, é você e o Gustavo, não é? Mas é dia 27. Ah, dia 27, achei que era hoje. Deixa eu ver aqui, ó, deixa eu conferir, mas é para ser dia 27. Não, então é dia 27, né? 27 de outubro, hoje tem uma live do intercâmbio, se não me enganado. Isso. É verdade, é do intercâmbio. Não, é que hoje eu não podia hoje mesmo. Seria muito puxado. Tô cheio de coisa. Na verdade, tem uma de manhã também. Viu? Camille, só para terminar. Escreva a equação da reação que ocorre no ânodo e calcule a força eletromotriz de uma pilha níquel-zinco. Se ele está pedindo uma pilha, o potencial tem que dar positivo. Então, vamos olhar aqui, ó. Níquel-zinco. Qual dos dois tem maior potencial? O níquel. Então, o níquel vai ser o cátodo. E o zinco vai ser o ânodo. Então, o ânodo vai primeiro. Vai ser igual aqui, ó. Delta E igual E do cátodo menos E do ânodo. Delta E vai ser igual a... O níquel é menos 0,23. Menos 0,76. Aqui vai fazer joguinho de sinal, vai ficar menos 0,23, menos com menos vai ficar mais 0,76. O delta E igual a 0,53 volts. Beleza, essa pilha, para fim prático, ela não tem muito interesse. Por quê? Porque é um potencial muito baixo. Ela não vai fazer funcionar quase nada. Você tem que fazer uma associação de pilhas, por exemplo, para você ter uma reação de interesse. E como é que é o nome de uma associação de pilhas? Você sabe? Como assim? Uma associação de pilhas? Quando Uma bateria. Uma bateria. Uma bateria é uma associação de pilhas, tá? Por exemplo, a bateria do carro são 6 pilhas conectadas, tá bom? Por quê? Porque esses potenciais aí que a gente calcula para essas reações, eles vão fazer acender no máximo o LED de um pisca-pisca, uma lâmpadazinha só, pra você ter uma ideia. Ou um despertadorzinho daqueles mais baratinhos, sabe? Uma calculadora das mais simples. O potencial é muito pequeno. Então, geralmente, a gente faz uma associação de pilhas. Muitas calculadoras, mesmo aquelas pequenininhas, se coloca 2 pilhas em série, por causa disso, porque aí o potencial dobra. Daí a calculadora funciona. Beleza? Vou passar do horário. Essa parte aqui é uma parte de detalhezinhos, tá bom? Aqui, ó, tem, né? Aqui, ó, a soma das duas reações tem aqui, tá? Isso tem. Isso está lá no e-class. Qualquer dúvida, se você estiver estudando, Camille, ficou com dúvida em algum exercício, manda o WhatsApp lá. Eu sempre estou online, tá bom? E a gente conversa. Sexta-feira eu falo sobre eletrólise e aí eu falo com exercícios práticos, direto nos exercícios. Combinado? Combinado. Juízo, ótima semana para vocês. Obrigado pela presença, tá? Você é uma ótima aluna. Adoro dar aula para vocês. Nos vemos amanhã na live e sexta-feira na nossa aula. Tchau, tchau. Tá, professor? Obrigada.